Bom dia, minha galerinha do quinto ano. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, esse livro aqui, e abrir na página 64, certo? Hoje nós vamos falar sobre reta e segmento de reta. O que são uma reta e um segmento de reta e para que servem? Vamos acompanhar aqui a leitura comigo. Fernando representou no caderno os pontos A e B. Fernando representou no caderno os pontos A e B. Depois ele desenhou algumas linhas que vão do ponto A ao ponto B. Vejam, podem acompanhar no livro de vocês. Temos o ponto A, o ponto B, e ele desenhou algumas linhas, né? Uma vermelha, uma verde e uma preta. Agora responda. Qual é a cor do caminho mais curto entre os pontos A e B? Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o caminho mais curto é esta linha desenhada em vermelho, esta linha desenhada em verde ou é essa linha preta? Qual seria o caminho mais curto? É essa reta preta, pessoal. Por quê? Porque essa linha preta que ele desenhou tá reta, né? Não tem curvas. Reparem que os outros riscos têm curvas. Quando você vai sair da sua casa para ir para um determinado lugar, como é que você chega mais rápido? É se o caminho for reto ou se o caminho tiver curvas? Claro que é se o caminho for reto. Quando o caminho é reto, você segue de frente, você segue reto, você chega bem mais rápido. Quando o caminho tem curvas, você tem mais dificuldade, porque você vai ficar passando nas curvinhas até chegar no seu destino, né? Isso também depende, né? A gente está falando aqui de dois pontos em um mesmo lugar, né? Se a gente tiver um mesmo lugar para chegar e tiver dois caminhos diferentes, o caminho mais curto é aquele que for mais reto. Se tiver um caminho com mais curvas para chegar nesse mesmo lugar, esse será o caminho mais demorado. O caminho com mais curvas é sempre o mais demorado. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Qual é a cor do caminho mais curto entre os pontos A e B? É preto, é isso? É o desenho, a reta desenhada em preto. Para traçar um dos caminhos, Fernando usou uma régua. Qual é a cor desse caminho? Se ele usou uma régua, é claro que uma régua é retinha, né, pessoal? Olha, uma régua não é reta. Então só pode ser o caminho preto, porque o único traço que tem reto igual uma régua é esse tracinho preto que ele desenhou. Um segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre dois pontos. Isso que eu acabei de falar, né? Se você tem um lugar para ir e tem dois caminhos, o caminho mais curto é sempre o caminho mais reto, certo? Vejam aqui o segmento de reta. É uma reta que vai do ponto A ao ponto B. Os pontos A e B são extremidades desse segmento de reta, que podemos indicar assim, AB ou BA. Esses pontos A e B servem só para dar um exemplo de que essa reta vai de um lugar para outro, tá, pessoal? Não tem muita importância, a não ser que esteja em alguma questão que diga que esse ponto A é cidade tal, e o ponto B é a cidade tal. Enfim, né? Esses dois pontos servem apenas para dizer que essa reta vai de um lugar para chegar a outro. Ou seja, ela vai do A para chegar no B, certo? Observando o cubo da ilustração abaixo, podemos afirmar que cada aresta do cubo corresponde a um segmento de reta, não é isso? A gente viu essas formas geométricas sólidas e a gente viu que o cubo tem arestas, vértices, faces, não é isso? Cada aresta é um segmento de reta. Vocês percebem que a gente tem uma linhazinha reta, né? Uma linhazinha reta aqui do ponto A para o ponto B, né? Da mesma forma a gente poderia ter do ponto C para o ponto D, enfim, né?
Mas reparem que cada aresta dessa é um segmento de reta. Então a gente tem vários segmentos de reta em um cubo. Se prolongássemos um segmento de reta AB ou BA indefinidamente, nos dois sentidos, nós teríamos a ideia de reta. A figura desenhada abaixo é a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Essa é a diferença, pessoal, entre segmento de reta e reta. Simplesmente dizendo assim, reta. Um segmento de reta é essa reta aqui de cima, ó, esse segmento de reta aqui de cima, que começa no A e termina no B. O que é uma reta normal, sem ser o segmento de reta? Essa reta que se mostra aqui embaixo. Ela passa pelo A e passa pelo B, mas ela não termina nem começa em nenhum deles dois. Reparem que ela nem começa nem termina no A e nem começa nem termina no B. Ela só passa por esses dois pontos. Então, qual é a diferença entre um segmento de reta e uma reta? É que o segmento de reta começa num ponto e termina no outro. E a reta apenas passa pelos dois pontos. Ela não começa e nem termina em nenhum deles. Certo? Vocês reparem que logo abaixo tem uma perguntinha, né? Quantas retas distintas é possível representar passando apenas pelo ponto A? Só por esse ponto A aqui, pessoal. Quantas retas será que é possível representar passando por aqui? Na verdade, são infinitas, né? Você pode passar milhões de retas aqui pelo ponto A, né? Não tem nenhum problema. Isso aí vai de acordo com a necessidade, de acordo como você queira, né? Não existe um limite para isso. Dependendo da situação, várias retas podem passar pelo ponto A, certo? Isso é só a título de curiosidade mesmo, né? Na página seguinte tem a atividade de vocês, na página 65. Vamos ver aqui. Marque com X os quadros onde está representado um segmento de reta. Vocês estão lembrando o que é um segmento de reta, né, pessoal? Um segmento de reta é um traço reto que vai de um ponto a outro, certo? E o que é uma reta? É um traço reto que passa pelos pontos, mas que não termina em nenhum deles, nem termina nem começa em nenhum deles, ela simplesmente passa, né? Então, nessa figura aqui, nessa questão 1, né? Quais dessas opções são segmentos de reta? Vocês vão marcar um X nas que forem segmentos de reta, tá? Na segunda, observe as figuras. Temos a figura A, figura B e figura C. Agora complete o texto a seguir. A figura A é formada por tracinho, segmentos de reta. Quantos segmentos de reta compõem a figura A? Ah, professor, mas tem um monte de risco aqui, né? Então a gente vai contar quantos tracinhos retos tem nessa figura. Vamos contar quantos traços retos tem nessa figura A. Nós temos um tracinho reto, dois tracinhos retos, né? O traço que eu estou fazendo com o lápis não é reto, mas o traço da figura é. Temos 3, 4 e 5. O que isso quer dizer? Nós temos 6 tracinhos, não, aliás, 5 tracinhos que são retos, né? 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos retos. Então, essa figura A é formada por 5 segmentos de reta. Repararam no que eu fiz, como eu observei, como eu fiz a contagem? Isso vocês vão agora fazer nessas outras duas figuras para completar o restante do texto, tá certo? Isso é um segmento de reta, isso é um segmento de reta, isso é outro segmento de reta, isso aqui é outro segmento de reta e assim sucessivamente. Vocês vão apenas contar, né? Nessa figura C tem vários segmentos, vocês vão contar todos prestando atenção para não errar. É bem simples, pessoal. Observe como Helena escreveu seu nome com letras maiúsculas e usando apenas segmentos de retas. Reparem aqui nesse nome Helena.
feito, né, com essas letras aí maiúsculas, letras de forma, apenas com segmentos de reta. Reparem aqui no H. Um segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento de reta. Quantos segmentos de reta eu tenho aqui nessa letra H? Então, na letra H nós temos 3 segmentos de reta. E na letra E, quantos segmentos de reta nós temos? 1, 2, 3, 4. Não é isso? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 segmentos de reta na letra E. Vocês podem contar e usar os segmentos de retas das outras letras também. Aqui nós temos as perguntinhas. Quais dessas letras foram traçadas com exatamente um segmento de reta? Tem alguma letra aqui que tem apenas um segmento de reta ou não tem? Vocês vão contar os segmentos de reta de cada letra e responder. Qual é a letra que é formada por 2 segmentos de reta? Existe uma letra com 2 segmentos de reta? Existe, né? Vocês vão dizer qual letra é essa, certo? 3 segmentos de reta. Nós já contamos aqui letras com 3 segmentos de reta, né? Contamos uma letra e tem mais aí no texto. Vocês vão... No texto não, no nome, né? Vocês vão observar. E 4 segmentos de reta. Tem alguma letra com 4 segmentos de reta? Tem sim. Vocês vão me dizer, responder quais são essas letras nessa questão. Questão 4 diz o seguinte: escreva a palavra matemática usando apenas segmentos de reta. Bem simples, né, pessoal? Vocês vão escrever matemática usando letras apenas com segmentos de reta. Vocês não viram que foi possível escrever o nome Helena perfeitamente usando apenas segmentos de reta? Não é isso? Então, vou querer que vocês escrevam também a palavra matemática com letras dessas formas, letras que usam apenas segmentos de reta. Não tem, por exemplo, o A não é curvado, é um A assim, ó, utilizando um segmento de reta, 2 segmentos de reta, 3 segmentos de reta. Entenderam? Todas as letras da palavra matemática vocês escrevam dessa forma, apenas com segmentos de reta. Bem, por hoje é mais ou menos isso. Vocês podem resolver a atividade e me mandar foto no PV como sempre, certo? Qualquer dúvida, só me comunicar e bom estudo.